Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus. Então estamos de volta. Deus abençoe cada um de vocês que está ouvindo, que está assistindo e que está aproveitando esse material para você estudar, se familiarizar mais com a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, pedindo a Tua direção, que esse tempo seja proveitoso, Pai, que essas informações possam nos ajudar a entender mais a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ok, hoje eu vou concluir os livros, os 4 evangelhos, né? Ontem, no vídeo anterior, nós temos o Mateus e Marcos, e hoje vamos ver Lucas e João, tá ok? Então, começando já por Lucas. Então, lembrando que Lucas era médico, ele viajou com Paulo, também escreveu o livro de Atos, né? Ele escreveu para Teófilo e para todos aqueles que queriam saber a verdade sobre Jesus. No Evangelho de Lucas você vai encontrar nos 4 primeiros capítulos informações a respeito da infância de Jesus até ele chegar na fase adulta. Depois você tem capítulos falando sobre os ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. E finalmente, de 19 a 24, você tem informações sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E lembrando falando no livro de Lucas, aí eu queria falar só 2 curiosidades rápidas aqui. Eu falei no início, ainda pensando no período intertestamentário e numa introdução aos evangelhos, eu falei que Mateus, Marcos e Lucas, eles pensaram mais no ministério de Jesus na Galileia. E João, ele concentrou mais sua mensagem, suas narrativas no período em que Jesus estava na Judéia. Então, só aqui para você se familiarizar com isso, aqui ó, um mapa da Palestina, e aqui nós temos, aqui você tem a Galileia e aqui a Judéia, certo? Então, os 3 primeiros evangelhos, eles se concentraram mais no ministério de Jesus nessa região, e João nessa região aqui. Um outro detalhe aqui que você pode ver aqui você tem o Mar da Galileia, o Rio Jordão e Mar Morto, tá? Então eu quero falar rapidinho sobre o Mar da Galileia e esse Rio Jordão, tá? Só algumas informações, lembrando aqui para vocês, tá bom? Então, primeiro pensando no Mar da Galileia, então ele começa, Mar da Galileia, ele tem águas azuis e doces, tá? Apesar de ser chamado de mar, ele na verdade é um lago, né? Trata-se de um lago, e ele continua sendo fonte de alimento até hoje. Nós temos pescadores tirando dali o seu sustento. O Mar da Galileia, ele tem outros nomes que estão relacionados a regiões em torno dele. Por exemplo, você vai encontrar também alguns textos falando do Mar de Quinerete, Lago de Genezaré e Lago de Tiberíades. Todos esses nomes estão relacionados ao Mar da Galileia, a mesma coisa. Quinerete e Genezaré é o mesmo lugar, só que com nomes diferentes. Então, ele estava se referindo àquela cidadezinha ali perto do mar, né? Vizinho às margens do Mar da Galileia. Então, por isso que chamam-se também assim, tá? Com relação ao Rio Jordão, ele nasce acima do Mar da Galileia, ele desce pelo Mar da Galileia. O Rio Jordão, ele tem um comprimento em linha reta de mais ou menos 128 quilômetros. Mas seguindo o percurso do rio, então ele dá mais de 320 quilômetros. Isso mostra o quanto que ele é sinuoso, né? Tem muitas curvas, tá bom? Ele começa bem límpido, mas termina desembocando no Mar Morto como um rio extremamente turvo, enlameado, tá? Então, passando ali na região próxima ali de Jerusalém, naquelas imediações, ele já está bastante enlameado, tá bom? No Rio Jordão, nós temos aquele acontecimento de Josué passando, atravessando a pé enxuto
entrando na parte da Terra Prometida do lado cisjordânico, e também a gente tem Naamã sendo curado nesse rio, e também Jesus sendo batizado por João Batista nesse mesmo rio, tá bom? Então só algumas curiosidades desses que são citados no caso nesse livro. Então sim, lembrando, Lucas, detalhes preciosos da vida de Jesus, lembrando o fato de Lucas como sendo um médico, então ele é extremamente detalhista, né? Ele mostra Jesus como filho do homem, e aqui o verso-chave: pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aí temos João, um dos 12 também, ele identifica-se indiretamente como aquele a quem Jesus amava. Ele viu pessoalmente as obras de Jesus e o conhecia muito bem. Ele escreveu para que crescem em Jesus como Filho de Deus. Até o capítulo 12 nós temos relatos sobre os milagres e ensinos de Jesus. E a partir do capítulo 13 até o 21 a gente tem a narrativa da morte e ressurreição. Então sempre os 4 evangelhos têm esse padrão, né, de falar um pouco da história de Jesus, alguns deles da infância até chegar à fase adulta, milagres, ensinamentos e finalmente morte e ressurreição. Nós temos no livro de João 7 pessoas que declararam Jesus como Filho de Deus. Então são elas: João Batista, ele diz: este é o Filho de Deus. Natanael disse a Jesus: tu és o Filho de Deus. Pedro disse a Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus. Marta diz a Jesus: tu és o Cristo, Filho de Deus. Tomé também disse a Jesus: Senhor meu e Deus meu. João, discípulo, diz: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E o próprio Jesus diz, nesse Evangelho de João: sou Filho de Deus. Tá? Então, João, ele tem como temática a fé em Jesus. A expressão-chave nesse livro é Filho de Deus, e aqui um trecho de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, que lembrando desse aspecto da divindade do Senhor Jesus. Tá? Então, rapidamente aqui para você se familiarizar com esses 2 evangelhos, e como tarefa, então você tem 2 opções. Uma é a seguinte: se você fizer a tarefa em Lucas, então você vai procurar entre os capítulos 4 a 9, você vai procurar algum texto que mostra o poder que Jesus tinha sobre todas as coisas, tá bom? Entre os capítulos 4 a 9 de Lucas, você pode ler e observar de que maneira esses textos revelam o poder que Jesus tinha sobre todas as coisas. Se você quiser fazer a tarefa pensando no livro de João, no Evangelho de João, então a tarefa é a seguinte: você vai procurar um desses textos que confirmam uma dessas pessoas declarando Jesus como Filho de Deus. Tá? Então a tarefinha de hoje é mais complicadinha, tá bom? Então é para ocupar seu tempo aí de uma maneira produtiva, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Lembre, sempre é tempo de estudar a Palavra de Deus.